Fala galera, tudo bom com vocês? Chegamos ao capítulo 8 do livro de Atos. E no capítulo 7, a gente viu que Estevão foi apedrejado. E no iniciozinho do capítulo 8, que é a nossa leitura de hoje, a gente vê que Saulo consentiu na morte de Estevão, né? Deu apoio. E guarda esse nome que a gente vai falar dele no próximo vídeo. E depois disso, a igreja começou a ser duramente perseguida. E a Bíblia diz que o povo começou a se dispersar, com exceção dos apóstolos que permaneceram em Jerusalém. E no versículo 4 diz o seguinte: e os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Vamos dar uma paradinha por aqui. Lá em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor e que foram chamados por seu propósito. A igreja começou a ser perseguida, mas o Senhor continuava tendo um propósito. Ainda que as coisas fujam completamente do seu plano, ainda que as coisas fujam completamente do seu roteiro, se você ama o Senhor, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, aguarda que todas as coisas vão cooperar e vão cooperar para o seu bem. E assim, aqueles que foram dispersos começaram a levar a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Felipe foi para Samaria e lá em Samaria ele anunciou a palavra do Senhor, anunciou o evangelho da salvação. Pessoas foram tocadas por Jesus, curadas, libertas, transformadas e foram batizadas nas águas. Após os apóstolos tomarem conhecimento disso, eles foram para Samaria. Foram para Samaria para impor a mão sobre as pessoas para que elas também recebessem o Espírito Santo. Aí talvez você pense assim, mas Felipe também não podia fazer isso? Só que lembra que a gente falou no capítulo 6, se eu não me engano, ou 5, acho que foi no capítulo 5, nós fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja é formada por membros. Eu sozinha não sou igreja. E dessa mesma forma, cada um, Deus dá uma função específica. A função de Felipe era ali anunciar a palavra, ele tinha um dom evangelístico. E a função de Pedro e João era outra. Então, fique focado na sua função. Nós vamos fazer bem aquilo que nós somos chamados para fazer. Não aquilo que a gente vê o outro fazendo. E muitas vezes o inimigo quer nos levar para um lugar de inveja e também muitas vezes de ressentimento, porque você fica olhando para aquilo que fulano faz e você não sabe fazer aquilo que fulano faz. Graças a Deus por isso, porque Deus te chamou para fazer outra coisa e chamou fulano para fazer outra coisa. Já pensou se todo mundo fizesse a mesma coisa? Misericórdia. Eu particularmente gosto muito de falar. Nem dá pra perceber, né? Mas já pensou se todo mundo falasse que nem eu falo? Misericórdia, coitada das pessoas. Mas cada um tem uma identidade, cada um foi chamado para fazer uma coisa. Mas todos, independente daquilo que nós somos chamados para fazer, nós temos um propósito, que é anunciar a Cristo, que é anunciar a palavra de Deus. E cada um vai fazer a sua maneira. O que importa é que Jesus seja conhecido e que o nome dele seja glorificado. Amém? Naquele momento, Pedro e João foram para impor as mãos sobre as pessoas e elas receberam o Espírito Santo. Mas, no versículo 18, diz que havia um homem naquela região chamado Simão. Ele era um mágico. E olha só o pedido que ele fez. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição da mão dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dei-me também esse poder, para que toda pessoa que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça você com seu dinheiro, ou pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? É impossível. A Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Deus deu para cada um dons para edificação da igreja. Não existe possibilidade de comprar dom. O que é seu, Deus deu para você. O que é do outro, Deus deu para o outro. Nós precisamos ser gratos com aquilo que Deus nos deu e respeitar aquilo que Deus deu para o outro. Amém? Quero ler também com vocês o versículo 27. Mas antes de ler o versículo 27, a gente viu que Felipe estava em Samaria. Em Samaria, muitas pessoas se converteram a Jesus,
Mas o Espírito do Senhor levou Filipe para um outro lugar. E muitas vezes Deus nos tira de um lugar e a gente tem a impressão de que tá dando tudo certo, e realmente tá dando tudo certo, e vai lá, Deus nos tira daquele lugar que tá dando tudo certo e nos coloca para um lugar que aparentemente está dando tudo errado. Mas em tudo Deus tem um propósito. A gente vai ler aqui no versículo 29, diz o seguinte: E o Espírito disse a Filipe: se aproxime desta carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Aqui está falando de um eunuco etíope que ele tinha ido. Eu vou ler com vocês também o versículo 27. E se levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado dos tesouros de Cândice, rainha da Etiópia. E esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Ele foi adorar a Deus e estava retornando, e ele ainda não tinha o conhecimento da palavra. Mas tudo aquilo que você deseja para sua edificação, tudo aquilo que eu desejo para minha edificação, se eu não compreender, Deus vai usar alguém para trazer a compreensão daquilo que Deus quer falar comigo. Aquele homem estava lendo a palavra, mas ele não compreendia. E Deus transportou Filipe para trazer salvação para aquele único homem. Filipe saiu de um lugar onde ele conquistou várias almas e Deus levou ele para essa região para conquistar apenas uma. Porque para Deus, tanto uma quanto várias são preciosas. Toda alma é preciosa. E é para isso que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, por almas, por vidas, para trazer salvação. Então, quando olhar para o seu irmão, quando olhar para a pessoa que está perto de você, lembre-se, essa alma é preciosa para Jesus, e Jesus morreu por ela, e Jesus quer usar a mim e a você para impactar essa vida. E a canção de hoje é Troféu, que é uma canção que, nossa, eu amo demais, e eu estava ouvindo ela esses dias, e a canção fala: eu quero marcar a minha geração, ser um soldado que não recuou, enfrentou a batalha e lutou. E essa é a nossa missão, amém? Aí onde você está, feche os seus olhos. Se puder, coloque sua mão sobre o seu coração para orar comigo. Senhor, nos ensina a cumprir a nossa missão. Nos ensina a marcar essa geração. E ainda que as coisas tenham fugido, Pai, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina, nos fortalece para que venhamos continuar olhando para o Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã com o capítulo 9 de Atos.